noite. Viu, professor? A que eu Sim, não consegui fazer pelo CAM foi a calcule a derivada de quocientes, que teria que botar, tipo, sendo o expoente 2 e depois o x. tá, beleza. Beleza. Pessoal, a gente vai. Qual que é a ideia então da aula de hoje, né? É continuar aí os assuntos das derivadas, aprendendo duas grandes regras, né? Que é a regra da cadeia e a parte da derivação implícita. E aí, qual que é a ideia? Então, é eu trabalhar então nos exemplos, né? Que são muito semelhantes ao CAM, e depois disso eu tirar as dúvidas da aula passada, né? Me parece que tem várias dúvidas, né? A Érica está com uma dúvida ali da parte de mais do ponto de vista de achar lá como colocar o seno ao quadrado, né? Eu recebi alguns e-mails também, só não consegui ainda dar devolutiva, nem consegui ler todos ainda hoje à tarde, né? Também de dificuldade no conteúdo ali daquelas partes finais, né? De secante, cotangente, né? Então, qual que é a ideia? Eu fazer a explicação primeiro dessa parte do conteúdo, né? Porque eu sei que quando a gente tem dúvidas, isso leva bastante tempo, né? E daí depois eu vou atendendo as particularidades, né? Daí a gente vai puxando lá do CAM mesmo e vamos olhando, vamos fazendo junto, vamos tirando essas dúvidas aí da aula passada, tá beleza? Então a ideia é, eu trabalho a primeira parte no conteúdo e depois disso a gente abre para as dúvidas e aí a gente vai olhando cada caso e podemos avançar um pouco mais no horário se for necessário hoje para retomar os conceitos aí da aula passada. Pode ser assim, gente? Sim, Sim. Beleza, beleza. Então eu vou desligar aqui a minha câmera, que daí vai ficar a tela cheia aí para vocês. Beleza. Então, gente, a gente vai aprender mais alguns tipos, algumas regras hoje das derivadas, né? Praticamente hoje a gente consegue terminar aquela tabela das fórmulas das derivadas e, e aí a gente vai vendo mais alguns tipos, né, que vão estar dentro, que é a regra da cadeia, né? E a parte ainda das derivadas implícitas, que é quando eu tenho o x e o y para derivar junto. Para a gente usar a regra da cadeia, a gente vai precisar revisar um pouquinho e identificar quando eu tenho funções compostas, né? Então, o que, que é uma função composta, né? Uma função, ela é composta se você pode escrever ela como uma f de uma g de x, né? Em outras palavras, é uma função dentro de uma função, ou uma função de uma função. Então, eu tenho um exemplo ali, por exemplo, o cosseno do x ao quadrado é uma função composta, né? Ó, o cosseno do x ao quadrado é uma função composta, porque eu posso escrever que a f de x é a cosseno de x e o g de x é igual a x ao quadrado. Então, o que, que a gente tem? Que o cosseno do x ao quadrado é uma função de uma f de uma g de x, né? O mais fácil da gente enxergar aqui é olhar aqui embaixo. Ó, eu tenho um cosseno do x ao quadrado. Então, dentro do cosseno, eu tenho uma parte dentro do arco, que é a parte interna, né? Então, essa parte interna é o x ao quadrado. X ao quadrado é uma função também, né? E a parte externa, então, eu tenho o cosseno do x ao quadrado. Então, eu tenho uma função de uma função, tá? Então, isso é um tipo de uma função chamada de composta. Quando que o que, que não seria composta, né? Não seria composta se eu tivesse assim, ó, o cosseno de x vezes um x ao quadrado. Porque daí você tem duas funções. Uma função é o próprio cosseno e a outra função é o x ao quadrado, né? Agora, isso aqui, né, eu posso enxergar que eu poderia resolver essa função como um produto, né? Uma f vezes uma g, né? Não uma função dentro da outra. Só para exemplificar isso. Agora vamos fazer, eu acho que um exemplo. Deixa eu ver. Uma atividade, ó. Como identificar as funções compostas? Então,
A função g de x é igual ao ln do seno de x. Então, é uma função composta? Se sim, quais são as funções interna e externa? Então, eu tenho lá a função ln e dentro do parênteses tenho o seno do x. Pergunta, é composta ou não é composta? Responde para mim lá, sim ou não primeiro? O que vocês acham? O áudio está falhando ali para o colega. Em relação ao áudio, pessoal, está conectado aqui meu cabo, não era para estar falhando. Também está falhando? Tá, deixa eu só ver aqui. Vou desengatar e engatar de novo, às vezes em quando eu resolvo. Agora o professor tirou, achei que não, que ele ia pegar a rede, acho que deu uma caída. Agora vamos ver. Pessoal, por favor, me responda se estão me escutando. Ainda está falhando. Ainda está falhando. Ah, que pena. Mas está conectado aqui. Dá para escutar, às vezes em quando pode ser a própria plataforma, né? Não só a conexão da internet. O microfone, professor, nessa função aí, eu acho que seria composta se fosse só seno de x. Não sei se eu estou certo. Na verdade, o que tem que analisar, né? É se uma função está dentro da outra, né? Então, nesse caso aqui, ela é composta porque o seno do x está dentro do ln. É o ln do seno, né? Então, essa parte do seno seria a parte interna, né? E a parte do ln é a parte externa. Então, ela é uma função composta, tá? Então, a parte interna é o seno, então seria aqui para nós marcar, né? Essa aqui, a B, ó. A função interna é o seno e a externa é o ln. Então, ela é uma função composta. Você tem uma função dentro da outra função. Pessoal, em relação ao áudio, se ficar muito ruim que não dá para escutar, aí a gente tenta pensar outra estratégia, ou desconectar e conectar de novo a própria plataforma. Então, como identificar as funções compostas, né? Mais um exemplo, agora eu tenho um cosseno ao quadrado de x. Ela é uma função composta? Se sim, né? O que é a parte interna e o que é a parte externa, né? Então, agora, tem que lembrar assim, que para ela ser composta, eu tenho que ter uma função dentro da outra função, né? Então, agora que eu tenho a função cosseno simplesmente elevado ao quadrado, né? Então, para mim, isso não é uma função composta, né? Porque as outras alternativas seria que a função interna é o cosseno e a externa é o x ao quadrado, né? Não, porque o x faz parte de dentro do cosseno, né? Então, nesse caso aqui não é uma função composta. Não é uma função dentro da outra, mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Agora a gente vai olhar para a regra da cadeia, que é essa fórmula que vocês têm lá no formulário, tá, gente? É y igual a u elevado na n.
E a derivada, então, vai ficar n vezes o n menos 1 vezes o'. Né? Então, essa é a regra da cadeia, que a gente vai usar bastante. Esta regra aqui, a gente aplica ela para muitas das funções que vocês já estudaram como derivada. Né? Por exemplo, o próprio seno, cosseno, né? Então, a gente vai ver várias funções que a gente já aprendeu a derivar que pode ocupar, então, a regra da cadeia. Então, vamos ver agora como que faz para resolver, por exemplo, a função h igual a 5 menos 6x elevado na 5. Né? Então, aqui eu tenho uma função interna e uma função externa. Né? Então, a parte interna vai ser 5 menos 6x. Então, eu tenho 5 menos 6x. Qual que é a derivada do 5? Quanto é a derivada de uma constante? Zero. Zero, né? Muito bem, a derivada da constante é zero. A derivada de menos 6x, menos 6. Então, a gente vai aplicar a fórmula. Essa é a função, né? Vou aplicar a fórmula. Vai descer o 5 para frente, que é o n. Ó, o n vem para frente, 5. Vou copiar 5 menos 6x. Em cima do expoente vai ficar, então, 5 menos 1, vezes a derivada interna. Sem áudio. Pô, professor. Oi? Cortou Tá um trancando pouco? bastante. Sim. Tá. O que a gente poderia fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir de novo a web. Vamos fazer esse teste. Então vocês vão cair agora, tá, gente? Vou encerrar e Para abrir sair de da novo, sala? tá? Não precisa, eu derrubo. Eu vou encerrar aqui e abro de novo, tá? Só vocês vão cair. Vocês têm que acessar de novo. Eu acredito.